E aí, boa noite a todos, Laerte aqui, canal Além da Mente, direto na jugular. Sei lá, vamos esperar o pessoal entrar pra gente poder falar. Acho que o tema hoje ele não... Eu vou continuar falando sobre a fagofobia, provavelmente não interesse, ou seja, um tema que não interessa a todas as pessoas, porque é algo muito específico, né? Por ser um transtorno alimentar, mas ele está correlacionado com outros tipos de transtornos, né? Como o transtorno ansiedade, como o transtorno da própria ansiedade generalizada, como a síndrome do pânico, como tantas outras fobias também, né? E o que eu venho observado é que tem muitas pessoas que, eu entendo, até por questões financeiras, elas não têm meios de tratar isso de uma forma com uma pessoa especializada nisso. Existem pouca gente especializada, por exemplo, na fagofobia, que é confundida como uma anorexia nervosa, ou dentro de um processo de disfagia que também pode fazer parte de uma fagofobia, né, que é a dificuldade de ingerir alimentos sólidos e líquidos também, né? Mas a grande questão é que as pessoas elas ficam por muito tempo tentando resolver esse problema sozinhas, né? E qual é o grande problema? É que algumas delas, muitas vezes, até conseguem ter êxito nessa questão de remissão dos sintomas, né? A pessoa, ela, sem saber, ela vai fazendo o processo de exposição, que é uma das partes do processo terapêutico para que a gente tenha a remissão desses sintomas, mas ela vai fazendo assim sem saber como fazer, ela vai se expondo de forma forçada, entre altos e baixos, tenta um pouquinho, aí ela coloca um alimento de repente que é mais difícil de engolir, aí volta tudo para trás, aí começa do zero. Então ela fica assim, às vezes, anos patinando nessa condição, né? Eu tenho pessoas que estão aí, que eu já atendi com mais de 5 anos, né, nessa tentativa de fazer isso sozinha, passando por profissionais que não sabem lidar, e fica nesse círculo vicioso, né, da mente, onde cada vez mais que você tenta e faz de forma errada, ele reforça essa condição como uma forma de proteção, né, de sobrevivência. É o mesmo sistema antigo de anos, de séculos atrás, e hoje ela fica nós ficamos muito mais reativos, nossas estruturas cerebrais elas ficam mais reativas a essa condição, né, onde a pessoa pensa que está conseguindo, até chega num resultado satisfatório, mas é o que acontece, como ela não trata a causa e a raiz do problema, essa pessoa ela não tem ferramentas de manejo para essa ansiedade ou para essa angústia ou para lidar com a sensibilidade das amígdalas que se tornam reativas a essa condição de proteção. Então ela melhora um tempo e depois piora fazendo isso sozinha, né? Porque não tem uma questão dela estar fazendo uma dessensibilização, né, desses estímulos ansiogênicos, né? Então sempre vai ser mais difícil fazer isso sozinho, né? Existe uma forma de se fazer isso, uma forma de se expor aos alimentos, uma forma gradativa de se reintroduzir esses alimentos. Existe a questão da implantação de uma rotina que seja melhor adaptada ao dia a dia da pessoa. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, porque cada ser é único, né? Então a gente pode falar que nós somos seres biopsicossociais, né? Seres biológicos. No caso de a psique, nós temos uma mente, e sociais, a questão da interação com outras pessoas, do ambiente, né, que está inserido. Então, não é uma coisa tão simples, né? Não adianta a gente querer colocar um mantra e ficar falando assim, né? Quando começa a ter esses pensamentos intrusivos, e a gente ficar falando assim,
eu sou capaz, e ficar tentando rebater esses pensamentos intrusivos, não é isso que eu sou feliz numa condição que você está lidando com uma angústia, ou eu posso reverter isso, né? Cantar mantras, não é somente... Não que isso não possa ajudar, ajuda, claro que ajuda, mas não é isso que vai resolver o problema, como muitas pessoas dizem por aí. Por quê? Porque o ser humano ele é muito mais complexo, né? A gente sempre viveu uma questão de dualidade do ser humano, né? Na questão cartesiana, na parte de filosofia de antigamente, a gente tinha essa questão de a mente ser separada do corpo, né? E hoje a gente entende que a mente é uma estrutura biológica que interage com o ambiente, interagem através dos relacionamentos, das interações sociais. E dentro dessas interações e dessas experiências que são somatizadas através da mente no processo inconsciente, há toda uma estrutura cognitiva por detrás que vai delimitando comportamentos, ações, baseado na biologia através de liberações de neurotransmissores, né, de estruturas cerebrais, né? Um pensamento ele não é hoje só em uma área ele só não ativa só uma área específica do nosso cérebro. Nós temos todo o córtex, o neocórtex, né, onde tem todas as partes do cérebro que, se a gente fizer um exame de ressonância um exame de eletromiografia funcional, a gente consegue ver que existem ativações no cérebro como um todo, né? Algumas áreas em específico, como o córtex pré-frontal, que ele faz a parte de racional, né? Nas questões de comportamento, a parte segundo lado anterior, que é a parte onde tem algumas... Então, assim, não existe uma parte específica que fica armazenada uma memória. Todo o cérebro como estrutura, ela participa de todas essas ações, tanto comportamentais, tanto cognitivas, né? Então, as pessoas vão meio que intuitivamente fazendo esses manejos, né? Tanto comportamentais, como eu havia dito, para tentar diminuir mais... Qual que é a grande questão? A questão que muitas vezes envolve gatilhos mentais, emocionais, podem envolver traumas, que de uma certa forma precisam ser revistos, né? Mas também que não adianta, né? Eu vou fazer regressão, vou voltar lá atrás para trazer o que de fato lá atrás ficou como um trauma, porque essas experiências, por exemplo, traumáticas foram armazenadas em camadas, que a gente chama de engramas, que ativam uma circuitaria que faz com que todo esse processo de sentir no físico, né, a taquicardia, a palpitação, tudo isso ele acaba trazendo no corpo essas sensações ruins, né? Então é muito mais complexo, né? Envolve toda uma questão de ajuste de rotina, né, adaptada para a pessoa. Para quem é ansioso, isso a gente sabe hoje em dia que não é novidade para ninguém, que é muito importante, porque a pessoa que não tem uma rotina, que não pratica, não tem uma atividade física, com relação à liberação de hormônios de ocitocina, serotonina, enfim, todos os hormônios que são antagônicos aos hormônios noradrenérgicos, que fazem com que a pessoa tenha aí, através do sistema nervoso parasimpático, ativação, né, através das amígdalas do cérebro, todo esse disparo, né, de sentir, fechar a glote, sudorese, taquicardia, todos esses estímulos ruins, né? Então, é uma questão multifatorial, né? Depende muito, multidisciplinar, né? Como seres humanos e somos integrativos, hoje a gente vê toda essa questão de forma integrativa, né? Então, a gente vai ter que ter um acompanhamento, de repente, com um médico para descartar qualquer tipo de patologia clínica, aí descartada isso, depois de ter sido feitos os exames de endoscopia, esofograma, enfim, não tem nada físico. Aí vamos partir para a questão mental, né? E assim, depois da pandemia, aumentou muito esses casos, né, de pessoas
E tem muito pouca gente que está disposta a tratar isso, porque é uma questão que vai muito além. Porque, por ser multifatorial, envolve conhecimento de médico, de psiquiatra, do terapeuta, de um educador físico, né? E se a gente for pensar nessa questão, cada profissional que a gente for contratar acaba ficando um custo muito alto, né? Então, hoje a gente vê que realmente as pessoas têm que ter um conhecimento multidisciplinar também, né? No meu caso, eu sou formado em educação física, agora, né, fiz uma pós-graduação em neuropsicologia. A parte da neurociência dá embasamento muito mais científico, né? Antigamente era tudo muito subjetivo, né? A gente trabalhava muito com achismos, a gente não tinha certeza de como o cérebro funcionava. Hoje é muito diferente, né? A gente tem uma série de mecanismos que ajudam a gente a ser mais assertivo na conduta, né? Em específico, no caso da fagofobia, é uma conduta muito mais direcionada, né, para uma fobia específica, que é a dificuldade de engolir. Mas a gente sabe que por detrás dessa fobia específica envolve uma série de fatores, né, do medo, da questão desses estímulos ansiogênicos que trazem esses prejuízos. Mas muitas vezes a gente está tratando algo desse tipo como um transtorno mental e às vezes pequenos ajustes no dia a dia da pessoa já faz com que a pessoa ela consiga ter uma melhora brutal, assim, significativa. Por exemplo, no sono, uma pessoa que de repente não está dormindo corretamente, ela tem aí o seu círculo circadiano desajustado, né? Que tem os genes clock dentro do nosso cérebro que faz esse ajuste para a gente acordar e é o horário de dormir. Ela fica exposta à luz do celular, à luz branca e não faz uma higiene do sono adequada. É uma pessoa que talvez não está se alimentando direito, ela come muitos alimentos transgênicos, muita gordura, muita fritura. Então, quer dizer, às vezes pequenos ajustes como esse, que são comportamentais, trazem uma qualidade de vida e uma mudança em tudo isso sem a gente entrar na questão propriamente da psicoeducação ou da terapia. Então, você percebe que essa é uma questão que ela arrasta muitas outras condições, né? E tem muita gente que vende isso como, por exemplo, a hipnose, como uma questão de ser a terapia e não é a questão do MDR, que é uma ferramenta também como a terapia e também não é, o EFT, que é outra ferramenta, a PNL, enfim, tem uma série de ferramentas e abordagens que conseguem trazer o resultado. Cada um dentro do seu princípio, né? E que quando são similares até podem ser utilizadas em conjunto, né? Ressalvo quando forem bem diferentes, e as abordagens aí realmente eu não aconselho muito, porque pode trazer problemas, né, de não adesão da pessoa ou de conflitos, né? Então tem que tomar esse cuidado. Mas a questão é que no fundo, todas as pessoas buscam uma solução milagrosa, né? Que não tenha que ter esforço, que não tenha que ter uma entrega, que não tenha que ter em primeira condição uma aceitação da condição como estado de sofrimento principal, que é difícil, mas que aceitar essa condição me dá um paradigma diferente da visão que eu tenho daquilo que está acontecendo comigo, do não ser para mim, ou estar passando por mim como uma forma de aprendizado. E isso muda todo o prisma da questão, porque quando eu me vejo nessa condição como uma vítima dessa condição, eu passo a agir de forma punitiva comigo mesmo, né? A sentir culpa, a sentir estado de vitimismo, de me colocar porque comigo, e a mente, na certeza dessa condição, ela vai reforçar mais ainda essa condição, achando que está te trazendo uma solução, mas não está. Ela vai somente reforçar ainda mais aquilo que precisa ser visto. E o que acontece que as pessoas fazem? Elas usam de esquivas. Porque ninguém quer olhar para isso e vai querer sofrer para olhar.
Por quê? Porque na condição de visão que você tem naquele momento que a mente proporciona, vai ser sempre algo atrelado à dor, ao sofrimento, ao que eu não vou conseguir sair, esse círculo vicioso que vai ficar se retroalimentando até em casos mais extremos levar a uma síndrome do pânico, um transtorno de personalidade, uma depressão, uma fobia social, a pessoa não sai mais de casa. Então, ela começa muito sutil, né? Porque eu digo que não é a questão da ansiedade. Ansiedade, todos nós temos ansiedade. Eu tenho, todo mundo. Isso é inerente à nossa condição humana e que é uma condição de proteção que nos trouxe até aqui e estamos vivos por ela. A questão é quando essa ansiedade ela passa a ser disfuncional, ela passa a trazer prejuízo para a minha vida. Eu deixo de me relacionar com as pessoas, eu não tenho um bom desempenho no trabalho, eu deixo de me expor a situações onde que eu possa melhorar comportamentalmente, profissionalmente, nos meus relacionamentos interpessoais, dentro da minha própria casa, com meu filho, com a minha esposa. Enfim, aí envolve uma série de questões. Então, tendo esse prisma, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Porque existem ferramentas que a gente consegue utilizar como uma forma de manejar essa minha inteligência emocional. Né? Como o mindfulness, a questão da atenção plena, a questão de meditação, a questão de respiração diafragmática, a questão do questionamento socrático, enfim. Mas todas essas ferramentas, eu digo que são como uma musculação para a mente, entende? Então a pessoa, quando ela vai lidar com isso, primeira questão, ela tem que aceitar essa condição e saber que ela está temporariamente passando por isso como uma forma de trazer à tona algo que dentro dela, como sombra, vai torná-la uma pessoa melhor. E como algo que não veio para punir. Então, a partir do momento que ela aceita essa condição, ela já muda a postura de vítima com uma postura de a gente chama, não é aluno, tem um outro nome, esqueci o nome, de aprendiz, de uma condição que ela passa a olhar com mais carinho, com mais amor, com compaixão, com compassividade, com amor, né? E ela deixa de se punir. Então, só esse ato de olhar dessa forma diferente faz com que essa pessoa ela estabeleça novas conexões neuronais, né? E hoje a gente tem prova de que tudo que a gente faz com a terapia, neurocientificamente falando, a gente consegue alterar estruturas fisiológicas e funcionais do cérebro. A gente consegue estabelecer novas sinapses. Através da neuroplasticidade, a gente consegue estabelecer novos caminhos neuronais. Então, há uma mudança fisiológica dentro do cérebro. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela vem com em alguns casos é necessário, eu volto a falar aqui em questão do psiquiatra que indica um medicamento, algumas pessoas ela tem que fazer o uso de escitalopram, de recaptadores de noradrenalina, de serotonina, Rivotril, aí tem uma série de medicamentos, né? Mas que é uma coisa passageira. Por quê? Porque eu já atendi pessoas com fagofobia, onde eu conseguia ajudar essas pessoas. Elas vieram com uma prescrição de medicamento e sua própria terapia fez com que ela atingisse uma remissão desses sintomas sem uso de medicamentos. Porque a gente sabe a condição do medicamento, né? O medicamento ele tem a função de remediar aqueles sintomas. Então ele não vai resolver. Ele vai postergar essa situação, vai diminuir os sintomas, mas na hora que você tiver que fazer o desmame desse medicamento e vai ter que voltar para essa condição, essa condição ela fica ainda pior. Né? Ou, conforme vai utilizando, cada vez mais vai ter que se utilizar maiores dosagens para que esse remédio faça efeito. Né? Então, há uma condição crônica aí. Que é a mesma coisa quando a gente faz na terapia. Né? Todas as ferramentas que existem de autorregulação são ferramentas de mão na massa, de exercício, de pôr em prática, de fazer sempre, até que, de uma certa forma, essas ferramentas elas se tornem um novo hábito, como um hábito funcional dentro da gente. E aí a gente, sem pensar, a gente começa a fazer sozinho isso e
Quando a gente fala uma escala de 0 a 10, quando a pessoa que sofre muito de ansiedade, quando você está sentindo 0, está normal e 10 está muito ruim, a pessoa fala, estou no 10. E de repente uma outra pessoa que está passando por esse mesmo estímulo ansiogênico fala assim, eu estou com ansiedade, mas eu estou ali num 4. E ela rapidamente se estabiliza após uns 20 minutos para o 2. Mas quem está com um grau de ansiedade muito alto, ela vai logo para um 10. Então essa exposição gradativa e essa dessensibilização vai fazer com que a pessoa com as ferramentas e com esse arsenal, quando acontece esse deparo com esses estímulos ansiogênicos, ela vai falar assim, eu não estou mais com 10, eu estou talvez com 4, chega uma hora que está com 2. Então, quer dizer, ela automaticamente consegue restabelecer esses padrões cognitivos e consegue se desassociar da situação e enxergar aquilo de fora, por outro prisma, por outro ângulo. Então isso faz toda a diferença. Porque essa questão ela não passa a ser mais os sintomas fisiológicos, né? Existe, continua ali, mas é como se esse encurtamento dessa circuitaria que é acionada através da nossa fisiologia, ela fosse ficando esquecida, ela fica guardadinho ali. Alert, pode voltar? Pode, né? Infelizmente, nós estamos abertos a qualquer tipo de estímulo do meio ambiente, então a gente pode ter um disparo através de um gatilho mental. Mas qual que é a grande diferença? É que sozinho você não vai ser muito difícil você saber se autorregular e lidar com isso. E aí esse gatilho ele vai ficando espaçado até um ponto que em algum momento aciona esse gatilho e essa circuitaria que estava lá esquecida, ela passa, liga e passa a voltar a ser disfuncional. Então aí que está o grande problema. Esse é o grande problema do remédio, porque não vai resolver o problema na causa do problema, né? Então acaba sendo uma coisa muito paliativa, não vai resolver. Então, de forma integrativa, há todo um manejo de rotina, de comportamento, de exposição, de ajustes, de reintrodução desses alimentos para quem sofre de fagofobia, ou se caso de uma fobia, a forma que ela vai criar comportamentos adaptativos mais funcionais e que não sejam comportamentos disfuncionais que prejudicam a pessoa. Então é uma coisa bem mais difícil, né? E que envolve o esforço dessa pessoa. A pessoa tem que estar disposta a querer mudar isso. Ela tem que querer olhar para isso, né? E o que eu vejo assim que na maioria das pessoas, as pessoas elas querem mudar, mas não estão dispostas a fazer o esforço. É aquela mesma coisa. Eu quero ter, sei lá, um braço grande e forte, eu quero ter 50 centímetros de bíceps. Então o que eu faço? Se eu vou na academia um mês, eu não vou ter esses 50 centímetros de bíceps. É uma construção, é crônico. Eu vou todo dia um pouquinho na academia, eu vou vendo que eu vou tendo uma resistência maior, eu vou melhorando a minha força e gradativamente até depois de um ano eu já consigo ver um peitoral mais firme, um ombro aqui marcado, um bíceps marcado. E esse lifestyle vai me levar para o resto da vida onde eu quero chegar. Então, com a terapia e com a mente não é diferente. Nós precisamos ter todos esses mecanismos de autorregulação, de treinamento mental, treinamento que seja feito de forma crônica, né? E que em comportamentos ruins, que vêm atrás de vieses negativos e que trazem ganhos secundários por detrás dos meus comportamentos, sejam banidos, né? Porque muitas vezes, de forma inconsciente, a pessoa ela tem certos comportamentos que ela sabe que vai trazer um prejuízo para ela, né? Principalmente nos relacionamentos. Mas às vezes ela faz porque de trás desses comportamentos ela tem um ganho, né? Por exemplo, alguém que vai ficar com dó de mim, vai cuidar de mim, né? A pessoa vai me dar atenção, mas essa atenção ela acaba sendo de forma provocada. Por quê? Porque talvez lá atrás, na visão dos meus pais, eu via como meu pai tratava minha mãe, ou vice-versa,
e nessa dinâmica eu possa estar repetindo esses padrões de forma inconsciente. Entende como é muito mais profundo? Só que essas questões que vêm dessas memórias armazenadas e que vêm sendo replicadas, 95% dessa dinâmica ela é inconsciente, apenas 5% consciente. Então, se eu não tiver consciência de como funciona isso, da repetição desses padrões, de todos esses mecanismos de acionamento, eu passo a não ver que as minhas decisões tomadas, elas não são conscientes. Elas vêm carregadas de experiências no meu decorrer da vida. Da maneira como eu aprendi lá no útero da minha mãe, na maneira que eu interagi com meus pais, com as pessoas, com as dinâmicas, com as experiências. E elas vão dando um jeitão que o Laerte tem de viver. Então, como isso é consciente, e a mente tem essa facilidade para a gente de tornar automático esses, né? Ela quer nos poupar a energia de a gente ter que pensar nas coisas, como o ato de dirigir. Chega um ponto que eu entro no carro, eu não tenho que pensar em trocar de marcha, pensar para onde eu vou virar, eu já sei o caminho. Então tudo isso é instaurado de forma automática, né? Para facilitar e otimizar esses processos internos, para não ter um desgaste de energia. E com os nossos processos inconscientes cognitivos é a mesma coisa. Ela faz isso para justamente poupar, né? Poupar energia, para nos proteger, mas existe uma linha muito tênue. Quando ela passa desse ponto, ele começa a acarretar prejuízo para a nossa vida. Tá? Então, assim, o que eu vou deixar não deixe avançar essa condição. Quanto mais cedo vocês olharem para isso, mais rápido a gente consegue trazer resolução desses problemas. E quanto mais deixar passar, ela tende-se a se agravar, né? Começa com um estresse, né? Um estresse simples, aí vira um estresse crônico, aí vira uma angústia, essa angústia vira uma fobia, um medo, uma fobia social, aí pode virar uma fagofobia, aí vira uma síndrome do pânico, envolve outras questões, vai avançando até, em último caso, virar uma depressão, que é onde o momento que eu tenho um transbordo de emoções que são sentimentos de tristeza e angústia em excesso. E aí eu não consigo lidar com essas emoções. Que é a maneira do nosso corpo corporificar essas experiências, né? A emoção é justamente para isso. Ela faz com que a vida não fique tão enfadonha, né? Porque imagina uma vida sem emoção, como seria? Eu não teria sentido em fazer essas coisas, além de armazenar essas experiências, né, dentro do meu inconsciente. Então, para que a gente possa ser mais assertivo, procure uma pessoa de confiança, qualquer psicólogo, terapeuta, que você se identifique, que ache que você possa te ajudar nessa questão. No caso da fagofobia, eu sou um especialista em fagofobia, mas eu acabo tratando as pessoas de outras questões de transtornos, como fobia, medo, ansiedade, né? Porque elas são muito ligadas, né? Transtorno de borderline, TDAH, então, né? Claro, essas aí são questões muito mais profundas e muito mais específicas, mas no caso da ansiedade e da fagofobia, elas estão diretamente ligadas, né? E vou pedir para que vocês me sigam no meu canal, né? Eu estou com um canal agora praticamente em todo lugar. Tem um canal no YouTube, sempre que eu estou postando vídeo, principalmente sobre a fagofobia, questão dos manejos, tem muita coisa lá para ser consumida. Eu tenho um canal no Facebook, meu canal que é o Além da Mente. Eu estou no Instagram, sempre postando reflexões diárias também na questão da espiritualidade, né? Questão de, após o manejo de toda essa questão fisiológica que está interligada, né, como eu disse, tem a questão espiritual, do despertar, do transcender também, que aí já é um outro papo, bem mais à frente, porque você precisa primeiro entender como essa maquinaria, como uma espécie de biorobôs que somos, e para mais para frente desconstruir todo esse conhecimento e saber que isso aqui é só um veículo que nós utilizamos, né, por um tempo aqui, tá?
Tô no TikTok. Enfim, é só procurar Laerte Henriques Além da Mente que você vai me encontrar. Né? Pode me chamar no WhatsApp, eu estou à disposição. Então agradecer ao Wendel aí que entrou. Wendel, obrigado. Depois preciso trocar uma ideia com você. Vou te chamar lá pra gente bater um papo. E a Arlete que também entrou. Gratidão por ter entrado. Né? E essa live vai ficar gravada para quem, né, quiser assistir depois, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Namastê. Que eu já tinha usado na minha vida tinha uma lente preta, então é isso aí. Bom, chega de falar, vamos expectar uma galera mais